Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do Timão. Trazer para vocês aqui uma análise do pós-jogo após o vexame que o Timão passou em casa contra o Internacional. Separei também a coletiva de Dorival Júnior trazendo suas pronúncias após a derrota do Corinthians para o Internacional, sabendo que semana que vem o Corinthians estreia na Libertadores, aí já com 9 jogos somados com derrotas seguidas no Timão, rapaziada. Então já deixa o likezão aí no nosso vídeo para estar ajudando o nosso canal. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do Coringão assim que sair. Carena, hein? Pois não, Marina? Culpa 100% do Dorival, na minha opinião, não é. Ele cometeu, de fato, alguns erros em escalações, em decisões, de fato, cometeu. Mas hoje, como você bem disse, Garrafa, ele mudou a escalação e colocou, pelo menos ao meu ver, o que ele tinha de melhor ali, de opções para jogar dentro de casa. Dito isso, eu acho que ele não está conseguindo extrair mais o que ele conseguiria dessa equipe. Para mim, tá beirando um 7 aí para ele ser demitido hoje. As informações que a gente tinha durante a semana de que se o resultado... Tivesse você a caneta... Como você me passa, que acha que ele não pode tirar mais nada do Corinthians, eu acredito que tivesse não. você a caneta, o caminho melhor para o Corinthians seria a demissão do Dorival? Adoro o Dorival Júnior, acho que ele faz um grande trabalho, sempre fez um grande trabalho, mas não está conseguindo. Então, sim, e antes que você me pergunte, não sei quem eu traria também. Nilson, você tinha a palavra porque o Tatá disse que... Eu e o Tatá, nós temos carteirinha de idoso. Nós já vimos Rivelino, já vimos Sócrates, Memphis Depay, pelo amor de Deus. Pelo que eu já vi. Claro, com isso aí não tem comparação. Pelo que eu já vi do Corinthians, eu tô falando do custo-benefício. Coitado do Sócrates, jamais ganhou nada do Corinthians na época dele. O Rivelino, coitado do Rivelino, a bola do Rivelino perto do Memphis Depay. Memphis Depay teria que ter vergonha de carregar uma chuteira do Roberto Rivelino. Também é vergonha. Então, quer dizer, é o custo-benefício que eu quis dizer. Agora, para a babaiada que se tem hoje, ele em fim de carreira, porque ele é um jogador em fim de carreira. Quer dizer, ele em fim de carreira serve como destaque do Corinthians, talvez, técnico, né? Destaque técnico do Corinthians. Quanto ao Dorival, resta saber, eu conheço bem o Dorival, e o Miller também, resta saber se ele está tranquilo para continuar. Ele quer continuar. Então, quer dizer, talvez o Corinthians que esteja querendo aí essa dúvida, né, se demite ou não, mas o Dorival não gosta. Tá certo. Em algumas coletivas anteriores, o Dorival já tinha mostrado uma certa irritabilidade. Ele falou, inclusive, que não precisava do emprego. Ele chegou na minha casa. Como é o nome desse cara que veio aí na direção de futebol? Aí do Marcelo Paz. Ele não bica. Acho que não bica legal, não. Pelo que eu sinto, a distância, ele não bica legal com isso. E brigar com o Dorival é duro, né? Porque o Dorival é uma pessoa espetacular. É um ser... Imagine poder criar o que quiser. É um gentleman. A porta não tem mais porta de vestiário, né? A porta da coletiva pode ser que não aconteça agora, mas para quinta-feira contra o Platense já tem que ter um interino. E para domingo, em função daquilo que o Alex Miller falou, já tem que ter um novo treinador. A concorrência é pesada. Lembremos que Marcelo Paz e Vojvoda trabalharam anos juntos. Vamos lembrar que o Tite está na pista. Vamos lembrar que o Silvinho acabou o contrato com a seleção da Albânia. Então a concorrência é muito pesada. Eu vou inclusive dar do Nilson para dizer que talvez antes da demissão pela diretoria, o Dorival próprio tenha chegado à conclusão que a Marina chegou. Para mim não dá mais, eu não tenho como tirar mais nada desses caras, deixa eu ir embora e cuida da vida. E imagine o Dorival na pista, o coitado do Rocher lá, a batata dele lá. Não tem, também tem isso. Miller, eu quero ouvir o Miller, mas coloca na tela pra gente não perder o gancho do Tatá. O gol foi o Tatá que disse, né? Sobre o Hugo. Foi. Era pegável. Vamos ver o gol Tem essa expressão do Bernabé pegável, e o Miller falando como jogador aqui na bancada, ele pode opinar sobre o lance e também sobre o Dorival. Fala, Rafa, pra mim o Dorival não fica mais no Corinthians, não. E o Dorival, saindo do Corinthians, Dava pra pegar, Miller? O gol foi no canto dele, né? Do Hugo, né? Ele sentou. Ele fala pra gente, Miller. E não tem visão coberta, hein? Não, ele sentou em vez de falar, não entendi o que tá ele limpinho. Angeleri chegou uma semana depois, olha lá. Ele sentou, ele encolheu o corpo, eu não entendi. Ele não pulou na bola. Olha a marcação do Angeleri. Pois é. Ó, não tem ninguém na frente. E aí a culpa é do Dorival, Miller? Não, absolutamente. Ô, Garrafa, pra mim o Dorival não fica no Corinthians, né? Eu acho
que o Dorival tem que sair mesmo. Por quê? O Dorival tem que sair porque esse time do Corinthians não merece a competência do Dorival. Não merece. O Dorival é um excelente treinador, como disse o Nilson César, é uma excelente pessoa. Eu acho que o time do Corinthians não merece ter o Dorival como treinador. Porque o Dorival, o que ele já fez pelo Corinthians em tão pouco tempo, e hoje ele está com a cabeça prêmio, claro, 9 derrotas consecutivas, ou 9 jogos sem vencer, 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, é muita coisa. Deixa eu saber lá do Paulo Sérgio, sensibilidade de jogador. Paulo, o Dorival ainda tem algo a extrair desse elenco? A sua sensibilidade, não é informação, a sua sensibilidade daquilo que você viu com os próprios olhos, Paulo. Então, assim como o próprio jogador mencionou aí, o Dorival está fazendo de tudo, inclusive na conversa com ele comentando os jogadores hoje, né? Eles têm um staff fora de campo incrível, né? E aí o treinador não tem muito o que fazer, né? Pôr em campo, mas ali não consegue extrair. O Dorival não está mais conseguindo extrair, porque o que nós vimos hoje na Neoquímica, né, Salazar, foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Um time muito apático, um time onde não tinha uma saída de bola. Muitas vezes o Hugo tinha que dar o chutão para frente para o Yuri Alberto ficar brigando. E no gol, o Hugo falhou. Escorregou, mas falhou. Ele né? Não se posicionou bem. Tem uma câmera que mostra, é um tufo de grama, ele olha pro gramado, reclama, ele escorrega e alega nós que vimos por causa aqui, disso né, não consegue pular, né? Então ele falhou no lance ou não, ou porque mesmo escorregando. Então, para extrair algo desses jogadores aqui tá difícil, tá muito difícil. Na quinta, pela Libertadores, Abertura da Libertadores, é só isso. Libertadores, abertura da Libertadores e depois nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Nilson, na sua cabeça, com esse cenário mostrado pelos nossos repórteres, especificamente pelo Alexandre Silvestre, essa demora para a coletiva do Dorival, daqui a pouco o Dorival aqui na coletiva, se é que vai ter coletiva, não é? Zona mista, os repórteres não entraram. O que deve estar sendo dito lá depois, conhecendo o Corinthians, depois de 9 jogos sem vitória e mais uma derrota em casa? O que deve estar acontecendo é uma conversa para ver se sai ou não o Dorival, com o próprio Dorival. Precisa perguntar para ele também, talvez ele não tenha disposição de continuar. Eu acho que não passa disso. Então eu ficaria, repito, surpreso se o Dorival continuasse como técnico do Corinthians. Atenção, atenção, tocou o telefone do Thiago Salazar. Pingou a informação para o Salazar, é isso, Salazar? Informações, Neoquímica Arena ao vivo, Salazar, Silvestre e Paulo Sérgio. Salazar, pingou a informação. O Salazar com o celular na mão, eu fico preocupado. O que houve, Salazar? É isso, Garrafa, para manter o nosso público bem atualizado e também alimentar esse debate do nosso grande mesa redonda. Diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro, quando o Corinthians perde para o Fluminense, muita gente ali naquele momento tinha expectativa de que o Dorival pudesse ser demitido, não houve nenhum tipo de reunião. Os jogadores se reuniram ali no vestiário, foram para o ônibus e vida que segue, apesar da pressão toda. A situação está diferente nesse momento. Essa demora que vocês estão comentando, que realmente é estranha, é atípica, tanto lá na Zona Mista quanto aqui na entrevista coletiva, ela está acontecendo porque está havendo neste momento uma reunião para definir a permanência do Dorival Júnior. Não chegaram a um consenso ainda, não tem uma definição, uma decisão tomada nesse momento, e a atualização é essa: eles estão de fato reunidos, debatendo se Dorival permanece ou não no cargo de técnico do Corinthians. Garrafa. Tem essa informação se o Dorival participa desta reunião ou esta reunião é apenas da cúpula diretiva? Não sei se você tem a informação, por isso eu lhe pergunto. Não tenho a confirmação de quem são todos os integrantes. O que eu tenho de informação é que os principais dirigentes do Corinthians, a cúpula, né, presidente, vice-presidente, executivo de futebol, enfim, os principais dirigentes envolvidos com o departamento de futebol estão reunidos. Não tenho informação se o Dorival está participando dessa reunião, Garrafa. Garrafa, antes do jogo encontrei alguns diretores, algumas pessoas do conselho
aqui pelos corredores e eles informaram, ó, se perder vai ser difícil segurar. Vai ser difícil segurar. Agora, vai também depender muito do Dorival se ele tem cabeça para continuar. O próprio Nilson César mencionou aí, se ele tem cabeça de continuar com esse elenco que está muito abaixo daquilo que todos esperamos. Eu tive uma informação sobre isso durante a semana, de que o Dorival está disposto, de que ele não quer abandonar o barco, por ele continua no cargo. Agora, o interessante, repito, qualquer outro técnico nessa situação, é só pegar os casos recentes, como aconteceu aqui com o Carille, enfim, eles foram demitidos quase que de maneira tranquila. Olha, não dá mais, demissão, um abraço, pressão da torcida e tudo mais. Isso não está acontecendo com o Dorival. Há muita dúvida. É o que eu estou relatando aqui desde a semana passada. Muita dúvida. Mesmo agora com a 9ª partida sem vitória, ainda há muita dúvida se é esse passo que o Corinthians tem de dar nesse momento. Pode ser que tome essa decisão, mas não me parece uma decisão com convicção, Paulo. Sim, verdade. Até porque o Dorival, pelo trabalho que ele tem feito, pelo aquilo que ele extraiu desses jogadores em momentos importantes. Agora, em fevereiro, o time jogou bem, bateu o campeão contra o Flamengo. Tudo nos leva a crer que há uma mudança, mas pelo que nós vimos hoje, quem esteve no estádio hoje, a impressão ficou muito ruim. Sim. Ficou muito ruim. Então, é por isso que nós estamos aqui vivendo todo esse drama aqui. Exatamente. E daqui a pouco nós vamos informar para vocês o que vai acontecer. Tomara que dê tempo, ainda dentro do mês, a Garrafa.